é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar no teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adoro. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Ê, coisa boa! E aí, galera, tudo bem? Feliz em ter você aqui com a gente. Hoje a gente está com a presença super especial com o Rodrigo Santos e Fabiana Santos, nossos amigos aí de longa data. E a gente sabe que nessa sexta-feira começa o carnaval, né, Rodrigo? Verdade. Começa o carnaval e a gente trouxe hoje um momento muito especial para a gente estar falando não só da palavra de Deus, mas também do testemunho de vida, de superação desse grande homem de Deus, meu amigo pessoal, que tem aí abençoado tantas pessoas com a sua vida, fazendo da sua vida aí a vida de um adorador. Então, sem mais delongas, Rodrigo Santos, é contigo e você fala aquilo que Deus tocar no teu coração através aí da tua vida, queridão. Amém, amém. Meus amigos, graça e paz, quero deixar uma palavra para o seu coração nesse momento. E se você quiser, você abra aí onde você estiver. Mas se você não quiser, você somente me acompanha, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9 em diante. Todavia Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. A palavra do Senhor veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Assim que Samuel encontrou Saul, saudou dizendo: bendito sejas tu do Senhor. Executei a ordem do Senhor. Contudo Samuel lhe indagou: e que são esses balidos de ovelhas que chegam aos meus ouvidos, e esses mugidos de bois que escuto tão bem? Ao que replicou Saul: os guerreiros trouxeram de Amaleque. Eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifícios ao Senhor, o teu Deus. Porém, destruímos totalmente o restante. Diante disto, Samuel censurou Saul, ordenando-lhe: cala-te, deixa-me dizer o que o Senhor me revelou durante essa noite passada. Então lhe rogou Saul: dize-me. E Samuel falou: por menor que sejam os teus próprios olhos, não és o chefe das tribos de Israel?
Senhor ungiu-te rei sobre Israel. Versículo 22 vai dizer: contudo Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Versículo 28, e Samuel concluiu: eis que hoje o Senhor arrancou de ti o reinado de Israel e já o entregou a um teu próximo que é melhor do que tu. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Essa passagem de Saul vai falar de uma grande desobediência de Saul diretamente ao Senhor, onde foi dada uma ordem a Saul para ir até os amalequitas e destruir totalmente todos e tudo, acabar com aquela terra. Mas aprouve Saul fazer do jeito dele, aprouve Saul fazer da vontade que predominava no ego dele. Ora, se somos servos do Senhor, assim como Saul, devemos obedecer à ordem do Senhor. Não podemos chamar Deus de Senhor se não obedecemos como Senhor, se não obedecemos como servo. Então foi dada essa ordem a Saul, e Saul foi e fez do jeito que aprouve ele querer fazer e do jeito dele. Resumindo, na desobediência à palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa através desse vídeo. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Por que eu te digo isso? Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque existem coisas que nós procuramos. Não é Deus e nem o diabo. Somos nós que escolhemos. Somos nós que corremos atrás. Somos nós que procuramos tal coisa. E tudo aquilo que a gente faz, toda a nossa escolha, gera uma consequência, boa ou ruim. Eu escolhi sacrificar. Por que eu te falo isso? Se hoje você vê essas marcas no meu rosto, nos braços, nas mãos, não é só no rosto, braço e mão, é o corpo todo. Mas por que tem essas marcas? Porque eu escolhi sacrificar. Resolvi fazer uma fantasia de carnaval. Com 11 anos de idade, confeccionada por mim, pelo meu irmão e pelos colegas. Era uma turma de mais ou menos 10 meninos, onde o mais velho tinha 16 anos. E o mais novo, que era meu irmão, tinha 7 anos. E eu tinha 11 anos de idade. Fizemos essa fantasia essa que era um macaco de jornal, confeccionado com uma calça de moletom, um casaco de moletom, com tiras de jornal por cima, feito rabiola de pipa. Aos nossos olhos, muito bonito, lindo, uma máscara de borracha com a máscara de macaco, toda coberta de jornal, e fizemos essa fantasia. Depois dessa fantasia toda pronta, faltando uma semana para começar o carnaval, eu fui até meu pai, pedi para que ele me ajudasse com uma verba, com dinheiro, para poder me ajudar, né, a curtir o meu carnaval, fazer um lanche, comer um hambúrguer, comer uma pizza, alguma coisa assim. Eu fui até ele e falei: pai, vou curtir meu carnaval, minha fantasia já está toda pronta, eu só vim aqui pedir um dinheiro ao senhor. E ele perguntou: mas que fantasia é essa? E eu expliquei para ele: pai, é uma fantasia de macaco de jornal, feita de moletom, uma calça, um casaco, com jornal por cima, uma máscara de borracha. E por talvez destino ou alguma coisa assim, ou jesuicidência, meu pai na época já era cabo do corpo de bombeiro. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, não coloca essa fantasia, porque Deus, pode vir alguém, te taca fogo e você vira morte. Na hora, o que eu fiz, irmãos? Eu repreendi: pai, tá amarrado, isso não vai acontecer comigo não. Não, tudo bem, eu vou te dar um dinheirinho, vou te ajudar, mas não coloca essa fantasia, porque pode vir alguém, te taca fogo e você até morrer. Eu: não, pai, tá amarrado. Mais uma vez eu amarrei, repreendi, mas ali eu entendi que Deus usou a boca do meu pai para falar comigo. Mesmo ele não sendo cristão, mesmo ele não sendo homem de Deus, mas eu entendo que Deus usa quem ele quer
na hora que Ele quer e no momento que a gente menos espera. Deixa eu te dizer, eu não sei o que Deus tem te alertado, eu não sei o que Deus tem falado para você, eu não sei o que Deus tem te mostrado. Obedeça, obedeça, não sacrifique, pois o sacrifício pode te levar à morte. Saí da casa do meu pai, chegando em casa, não falei nada com a minha mãe, justamente para que ela não ficasse preocupada, nem enchesse mais a minha cabeça. Tipo, mãe é mãe, né? Eu falei para você, mãe é sempre assim. Não falei nada, passou-se aquela semana, primeiro dia de carnaval, que era sábado, né? Primeiro dia de carnaval, saímos, aquela turma de 10 meninos, saímos durante aquele calor de verão, de 40 graus, e com aquela roupa quente, calorosa, saímos para simplesmente nos divertir, nos distrair, na linguagem jovial, zoar um pouco, né? Nos distrair. E fomos brincar com um rapaz que carregava uma caixa de casco de cerveja num carrinho de mão, e ele quebrou um daqueles cascos e tentou enfiar aquele casco na gente. A gente deu no pé, saímos correndo e ele não conseguiu nos atingir com aquele casco de cerveja, de vidro. Uma segunda pessoa que nós fomos brincar era um outro rapaz, e ele jogou um fósforo na gente para tacar fogo na gente. A gente conseguiu correr mais uma vez e não atingiu a gente. Uma outra pessoa que a gente foi brincar, a terceira, uma menina a qual nós conhecíamos desde criança, né? Brincávamos junto, que cercamos elas com um porrete que a gente usava. Esse porrete a gente colocava terra dentro dele para poder confrontar com outras turmas quando nós nos encontrássemos na rua. Cercamos ela, mas brincando, na brincadeira, nos divertindo, zoando. Saiu um homem grande, forte, de dentro de uma casa, tomou um daqueles porretes da nossa mão e pegou a gente de jeito. Nossa. Só criança, só adolescente, só jovem. E agora? Vamos correr. Demos no pé, isso só na parte da manhã. Demos no pé, chegamos em casa, fizemos aquela nossa resenha, aquela nossa reunião. E agora, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer, não vamos fazer, vamos colocar, não vamos colocar. Anoiteceu. Anoiteceu, aquela chuvinha de verão, que chovia, e depois parava, né? E choveu. Todo mundo foi para o coreto, para o carnaval, de chinelo, tênis, camiseta, bermuda. Inclusive eu, de bermuda, tênis, camiseta. Fui para um coreto, conversando com os colegas, parou de chover, a primeira coisa que Satanás soprou no meu ouvido foi: vai em casa, olha só, coloca a fantasia tão bonita que você planejou há tanto tempo, 1 ano planejando, e você vai deixar a fantasia lá, se estragar? Não, coloca a fantasia, parou de chover. E eu, como esperto que fui, né, fui em casa, coloquei a fantasia, desci para o mesmo coreto, só eu fantasiado. Desci para o mesmo coreto, era uma festa de rua, de carnaval, onde tinha muita gente. Brinquei um pouquinho e fui para um outro coreto, onde encontraria com a minha mãe, com uma tia minha e alguns colegas. No meio do caminho, ao ir para o outro coreto, eu fui brincar com mais um jovem, e esse jovem me ameaçou com um isqueiro. Aqui eu entendo que nada na nossa vida acontece sem que antes Deus nos alerte. Nada na nossa vida acontece sem que antes Deus nos dá um start. E caminhei, e Deus vendo o tão desobediente que eu era, e já entrando no plano de salvação de Deus, creio eu assim, cheguei no outro coreto, primeira coisa que eu fiz foi tirar a máscara, que era de borracha, entregar na mão da minha mãe e conversar com os amigos, com os colegas, né? 3 colegas na minha frente, 2 do meu lado, e eu ali conversando, batendo papo, 5, 10, 15, 20 minutos, quando eu ouvi a voz que eu menos queria ouvir na minha vida: corre, Rodrigo, tu tá pegando fogo. Meu Deus do céu. Ali foi um desespero total, irmão. A gente ri assim, mas naquele momento o chão parece que desaba. Sabe aquela notícia ruim que tu recebe que, caraca, que é isso? Foi o que aconteceu comigo. Então foi na hora que tu parou com o cara? Parei para conversar com os colegas. Meu Deus do céu.
corri, foi o que eu fiz, saí correndo no meio uma distração. No meio daquela multidão, correndo em chamas, uns 3 metros de altura, um fogo humano correndo no meio daquele povo, procurando a minha mãe, porque eu só queria ver minha mãe para que ela me visse, a mãe é a nossa cobertura, né? Eu queria que ela me visse pegando fogo para tentar me ajudar, para tentar fazer alguma coisa. Quando ela me viu, ela tentou entrar no meio daquele fogo ali, mas era moletom, era um negócio muito grosso, muito resistente, era difícil de rasgar. E eu voltei a correr de novo. Vieram uns homens fortes também, os camaradas bem fortão, tentaram rasgar aquela roupa e não conseguiram rasgar. Foi aí que eu vi o desespero meu e de todo mundo, e eu fiquei parado, somente esperando a morte chegar. Não tinha outro jeito. Uma criança, veio a lembrança, tudo aquilo ao qual Deus tinha usado meu pai lá atrás, uma semana antes, para falar o que poderia acontecer comigo. E eu estava vendo aquela cena toda ali, e meu pai, inclusive, falando comigo: você pode morrer. Mano, tu sabe que a gente se conhece há muitos anos, né? Sim. E a cada vez que eu ouço isso, Deus fala com a gente de uma forma diferente, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção é a parte da distração. Em uma distração fez tudo isso acontecer. Uma simples distração, né? Meu Deus do céu. Continuando, quando não tinha mais nada para pegar fogo, quando o fogo se apagou, não tinha mais papel, não tinha mais pano, não tinha nada, a única coisa que restou foi um short que eu tinha por baixo, de nylon, que Deus conservou, o short e o tênis, só. O resto queimou tudo. Quando não tinha mais nada para pegar fogo, eles me pegaram já com aquela pele toda carbonizada, todo despelando, me botaram dentro de um carro que não tinha ambulância. Sim. No quartel próximo do ocorrido, não tinha ambulância, me botaram dentro do carro particular e me levaram para o hospital, onde eu obtive os primeiros socorros. E chegando lá, me botaram naquela cadeira, né, de roda, me levaram lá para dentro. O médico, inclusive, era meu xará, um garoto novo, que me atendeu, juntamente com sua equipe, me botou lá dentro. E ele foi me dando aquele banho de soro, né? Limpando toda aquela pele carbonizada e refrescando também a pele, né? Aonde eu ouvi, talvez a minha mãe que estava comigo e as pessoas que estavam ao redor não ouviram, mas eu precisei ouvir. Que ele falou assim para uma das enfermeiras dele, ó: esse aí não volta mais. Esse aí já era. E eu fiquei preocupado com aquilo. Eu falei: caraca. E mais uma vez o filme que meu pai tinha falado uma semana anterior. Eu falei: vou morrer. E eu fiquei preocupado e falei: doutor, posso dormir? Como quem diz, se eu dormir, eu vou morrer dormindo. Criança, né? Uma criança, 11 anos. 11 anos. Não vou ver, vou morrer e vou embora. Os primeiros socorros, ele falou isso, eu ouvi. E eu já acordei no hospital Souza Guiar, 22 dias depois do coma. Meu Deus. 22 dias depois do coma, com uma bolsa de sangue num braço, bolsa de soro no outro, a sonda nas partes genitais, todo enfaixado igual uma múmia, onde quem me viu só via os meus olhos, meu nariz e a minha boca, né? Todo enfaixado igual uma múmia, e com todo aquele curativo, onde os médicos me pegaram para me dar o primeiro banho lúcido, né? Consciente, fora do coma. Me levaram para uma sala de banho, onde essa sala de banho, eles tiravam toda aquela atadura, molhando, porque ficava grudado na pele, devido à secreção que saía do corpo e a pomada, molhando tudo aquilo ali, me desenrolando todo, tirando toda a atadura. Depois eles tiravam toda a compressa que ficava debaixo da atadura, que é parecido com uma fralda de pano, né? Aquelas fraldas antigas de pano. Tirava toda aquela compressa. Para tirar toda a compressa, molhava tudo também para soltar toda aquela compressa que ficava grudada. E depois que eu estava totalmente nu, com a carne toda exposta, tudo em carne viva, eles vinham com aquilo que eu falo que era o mais gostoso de tudo, aquela escovinha. Eita! Tipo uma escovinha de roupa, raspando todo o ferimento, limpando todo o ferimento até sangrar, para que eles pudessem ter a certeza de que estava tudo limpinho, para poder fazer uma outra camada de pomada, jogar compressa de novo, atadura de novo, para que no outro dia fosse um outro novo banho. Contando assim é rápido demais, mas naquele momento que eu sofri ali era de meia hora a 40 minutos de banho. E eu fico imaginando uma criança, né?
o desespero que é, porque assim, eu tenho, a minha mãe, ela sofreu um acidente doméstico em casa, uma sobrinha minha, ela estava cozinhando, a banha quente, esbarrou e queimou, só uma parte assim dela, sabe? E ela já teve que ir para fazer os socorros e tudo mais, só daquela partezinha ali, ela já reclamou pra caramba. Imagina na tua situação, mano. Eu tive que tomar morfina, criança, para Posso poder imaginar. aliviar a minha dor. Eu tomei morfina para poder aliviar a minha dor. Os médicos chegaram nesse denominador comum para aliviar um pouco a minha dor, porque era gritos e berros Posso imaginar. e a angústia total ali daquele desespero. Eu fiquei dentro de uma sala chamada CTQI, Centro de Tratamento de Queimados Intensivos, né, onde morria criança de um lado, criança Meu do outro, Deus. criança na frente. Toda hora morria um e eu ficava desesperado. Mas o que me fazia ficar forte, me fortalecia naquele momento ali, era lembrar que Deus havia feito uma promessa quando eu era criança. Então foi o que me fez fortalecer em fé, foi o que me fez ressuscitar os meus sonhos, ressuscitar a minha fé. Porque no momento desse, quando a gente já está com a mente destruída, Sim. você se entrega. Sim. Mas o que me fez fortalecer a minha fé foi as promessas que Deus tinha para mim desde o ventre da minha mãe. Então, antes você já tinha tido contato com a palavra de Deus. Sim, já conhecia a palavra Olha de Deus. só. Eu já ia para a igreja com a minha avó. Minha mãe não era cristã, mas eu já ia para a igreja com a minha avó. Minha avó me levava, eu gostava de ir com a minha avó. Minha mãe era espírita, eu não gostava de ir para o espiritismo com a minha mãe. Eu gostava de ir para a igreja com a minha avó. Então, assim, por que eu falo que é um plano de salvação para a minha vida? Porque se eu morro naquele momento ali, eu já não era dado como criança, como inocente para Deus. Sim, eu já conhecia a palavra de já Deus. tinha, sim, claro. Então, com certeza, eu ia ter uma morte eterna. Uhum. Eu não ia ter uma vida eterna, eu ia ter uma morte eterna. Uhum. Tormento, dor, angústia, aquilo que está escrito na palavra. Eu ia para o inferno, pronto. Sim. Mas eu creio que Deus me deu uma oportunidade de salvação. E é esse ponto que eu acho que é legal a gente falar aqui, porque não existe idade, né, mano? Não existe. Não existe idade para ser alcançada tanto pela morte quanto pela vida. E do que a gente está falando, a vida eterna, né? A vida eterna em Cristo Jesus. E isso aconteceu contigo. É isso que eu quero que você que está nos assistindo, lembre-se disso e que sirva para você. Isso aconteceu com ele criança, uma criança de 11 anos. Passou por toda essa situação. Continue, mano. E por não ter, e por Deus não me ter mais como criancinha, como bebezinho, como ignorante da palavra, Deus me mostrou que obedecer é melhor do que sacrificar. Só que eu preferi sacrificar. E esse sacrifício quase me gerou a morte. Né? Numa simples desobediência. É justamente nessa época que principalmente os jovens, né, se afastam. Sim, sim. Tô meio frio, pastor. Tô meio devagar, tô meio desanimado. É justamente nessa época que eles se afastam para aproveitar essa festa, chamada Festa da Carne, porque é uma coisa que, se a gente for estudar a história da festa do Carnaval, não tem nada a ver com a festa do dia de hoje. Sim. Vai falar de Quaresma, vai falar de Páscoa, vai falar de tudo isso, menos o que é feito no dia de hoje, as maldades que é feito no dia de hoje. E se você vê esses 4 que agora estenderam para 5, né, começa já na sexta-feira, 5 dias de Carnaval, se você for ver, é só destruição. É acidente, é prostituição, é morte, é assassinato, é traição, é orgias, é tudo isso mais um pouco. E vai falar, e as pessoas falam assim, não, mas o Carnaval não tem a ver, sim. Tudo a ver, né? É um momento que Satanás mais se aproveita e as pessoas mais se entregam, porque as pessoas mais se afastam da presença de Deus para poder curtir essa festa da carne. Tá vulnerável, né? Tá vulnerável. Totalmente. Na realidade, assim, o que eu penso hoje é que eles buscam um pretexto, uma desculpa, Sim. para aquilo ali que está acontecendo, tipo algo. Hoje a gente tem jovens e até adultos mesmo, dentro das nossas igrejas, né, no nosso convívio, que não estão satisfeitos com algo, entendeu? Mas eles não têm aquela coragem, entendeu? Ou aquele ato de, não, eu vou sair da igreja e acabou. Aí eles encontram dentro desse período que é chamado o Carnaval, para isso. Sim, usam como pano de fundo, né? Não, já é Carnaval, Isso aí, vou botar o pé. Isso aí. Só que
O problema é, não dá tempo de Sim. você ir lá fora e voltar. Sim. Né? E esse não dá tempo quase me gerou a vida, né? Quase me levou à vida, né? Essa distração. Sim, a distração. Entendeu? Essa distração quase me levou à Distração mesmo, porque teu pai já tinha falado já contigo, tinha me inclusive, alertado. 2 vezes, né? Só que a gente 2 fica... vezes. Parece que a gente coloca aquela venda, igual o cavalo que puxa a Sim, charrete, que só olha sim, pra frente, sim, meu irmão. sim, sim. O alvo é aquele ali, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, Foi o que aconteceu com Saul. Por que eu cito Saul? Foi o que aconteceu com ele. Meu irmão, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. Eu não quero saber o que Deus falou, vou fazer assado. Sim. Então foi isso, e ele gerou o reinado dele, ele perdeu o reinado dele. Deus tirou o reinado dele de repente, aos olhos dele, por uma simples desobediência. Sim. Tá entendendo? Então, assim, foi basicamente o que aconteceu comigo, por uma simples desobediência. Não, eu vou lá e depois eu volto. Quase que eu não volto. É isso que as pessoas têm que se atentar. Obedecer é melhor sacrificar. Por quê? Não adianta, cara, você ser crente 15 anos, 20 anos, 30 anos, se você quer fazer as coisas do seu jeito. Não adianta o cara querer pastorear 200 ovelhas, 300 ovelhas, mas fazer do jeito que ele quer fazer. Eu vi isso no domingo agora. Sim. Que esse é o tempo onde existem mais perdidos dentro da igreja. É verdade. O tempo de hoje que a gente está vivendo. A gente tem que fazer um culto de evangelismo para os crentes. Exatamente. A gente tem que fazer um culto de evangelismo para os cristãos, cara. É a mais pura verdade. Mais porque pura eu vou ser verdade. sincera. Hoje, a gente não precisa cuidar de quem está fora. Não que o evangelho não é isso. Sim. Até mesmo porque o evangelho é evangelizar, Sim. trazer almas, Boas novas, buscar vidas, falar da palavra de Deus. Uhum. Só que hoje, a tecla do que a gente mais tem que bater, e é necessário. Sim. Não quero generalizar nem dizer todas as igrejas são assim, mas a maioria, temos que tratar mais dentro do que fora. Dentro do nosso próprio arraial, né, mano? A verdade é o seguinte, temos que tratar os de dentro Sim. para conquistar os de fora. É isso. Palavra Essa é a visão. Pô. de Essa é a dentro sua para palavra. fora. Não adianta a Exatamente gente isso. buscar os de fora, trazer para dentro, e os de dentro estão doentes. É isso aí. E vão adoecer os que nós trouxemos de fora. É isso. Desse Essa é a jeito. realidade. Então, eu acho que assim, a gente como líder, a gente como visto como líder, a gente tem que observar esses detalhes. Existem pessoas do nosso lado que estão precisando mais do que os que estão fora. Uhum. Então, precisamos tratar os que estão do nosso lado, os que estão dentro, para a gente poder buscar os perdidos lá fora. Sim. Então, basicamente essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo. Agora conta pra gente um pouquinho. Você falou da tua recuperação e tudo Sim. mais. Conta pra gente. Você já falou que isso foi uma maneira dolorosa de você ter se reencontrado com Cristo, né? Sim. Conta pra gente a partir dali, como que tem sido a tua experiência com Deus, sendo usado também nesse testemunho de vida e também no seu cotidiano, né? Porque isso foi uma maneira que Deus escolheu para fazer com que você testemunhasse cada vez mais dele. Mas como tem sido a partir de hoje? Fala pra gente. Cara, na verdade, depois de ter passado por isso tudo, mesmo assim, eu não tive um reencontro com Cristo. Eu ainda fiquei um pouco afastado, né? Na minha Se revoltou com juventude. Deus? Dei uma revoltada. Sim. Eu não queria sair de casa e, sabe? Assim, pela minha visão, pelo que a mãe dele, a minha sogra, conta, né? Eu acho que foi um processo, assim, muito complicado. Né? Entendeu? Não dizendo que o Rodrigo é feio. Pra mim, ele é o homem mais lindo do mundo. Que lindo. Ganhei o dia, ganhei. Ganhou Opa! no amor. Vou fazer Eita. 22 anos de casado. Aí, Olha aí. mesmo tempo que eu e Bia. Mesmo tempo, 22 não anos. É pouco tempo, Não, né? não, E a não. gente sabe que hoje manter um casamento é muito difícil. Sim. Não é fácil. Manter um casamento firme na presença é muito difícil. É isso aí. Mas, assim, voltando ao assunto, eu acredito que o que deve ter acontecido deve ter sido o processo da recuperação, porque eu acho que engloba esse tempo, até ele entender, porque vamos analisar, poxa, nós somos perfeitos, aparentemente a gente está perfeito, Sim. a gente não tem nada, daí então,
um rapaz indo para sua fase da adolescência, aos 11 anos de idade. Poxa, a minha sogra estava falando que a primeira vez pro Rodrigo se olhar no espelho, teve que ter todo um tratamento de psicólogo. Posso acreditar, com certeza. Eu acredito que não é a revolta. Era uma revolta, sim. Era uma revolta, entendeu? Mediante a tudo que aconteceu. Então, eu acredito que o fato dele ter demorado realmente para voltar à presença, eu acho que foi por causa disso. Sim. Não que ele não tivesse ficado revoltado. Eu acredito que ele ficou revoltado, entendeu? Mas que também teve esse processo do cuidado, se tratar. Ele fez muita cirurgia plástica. Eu acho que isso influenciou. Geralmente... Porque eu acho que depois que você realmente voltou, você não desviou mais, não foi? Situações... Eu digo revolta porque geralmente situações de trauma, pessoas... levam para isso, mas melhor você para explicar pra gente. Então assim, aí eu fiquei um tempo, né, sem Cristo, eu fiquei afastado. Aí houve uma outra situação de muito difícil, tipo de morte, de assassinato. Alguém ia me assassinar. Meu Deus. Né? Alguém ia me assassinar. Por quê? Porque tinha suspeitos de quem fez isso comigo, né? De quem tacou fogo na minha fantasia, tinha suspeitos, mas não tinha uma certeza. E alguém chegou com uma certeza de que foi fulano. Só que eu não podia acusar fulano porque eu não tinha certeza. A justiça não tinha certeza. Claro. E eu não podia ir contra o outro camarada que chegou com a certeza, porque o camarada era assassino, meu irmão. O camarada era matador. Então eu fiquei vamos dizer assim, numa sinuca de bico. Então o que eu vou fazer agora? Aí chegou o meu padrasto, né, que praticamente me criou, me pegou bem novinho e tá com a minha mãe até hoje. Ele chegou e disse, só tem um jeito de você sair dessa. Volta pra Jesus, meu irmão. Meu Deus do céu. Volta pra Jesus. Eu falei, realmente. Eu tenho que voltar pra Jesus. Um camarada que era Ogã, né? Tocava no espiritismo. Ele era Ogã. Eu praticamente ganhei ele pra Jesus. E depois me afastei. Ele continuou seguindo o caminho dele. E ele falou, meu irmão, tá na hora de tu voltar. Eu falei, realmente, eu tenho que voltar. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, olha a minha oração, eu nunca me esqueço. Senhor, se eu tenho que voltar mesmo, e o Senhor tem um negócio comigo, afasta essas pessoas da minha vida. Olha aí. Uma criança fez essa oração. Criança. Depois que eu fiz essa oração, meu irmão, nunca mais ninguém apareceu lá em casa. Deus. Um foi preso, o outro foi morto. E Deus foi começando a trabalhar e eu voltei e nunca mais saía. Comecei a me envolver com música, né? Andava com a rapaziada da Banda R.A., vocês lá da Igreja Batista. Comecei a me envolver com música, comecei a fazer um instrumento, comecei a interagir, comecei a ser útil dentro da casa do Senhor. E de lá para cá, assim... eu não me vejo fora da presença de Deus. Eu não me vejo sem ser um adorador. Sim. Eu não me vejo. Eu vejo que Deus me trouxe de volta, né? Porque eu poderia não estar mais aqui. Eu vejo que Deus me trouxe de volta justamente para ser um verdadeiro adorador. Amém. Eu queria deixar essa palavra, inclusive, para quem está nos ouvindo, que venha a entender que a gente está na igreja, em primeiro lugar, para ser um verdadeiro adorador. Não tem outra. A gente está na igreja para ser um verdadeiro adorador. Mas a vitória, mas isso tudo é bônus. Isso tudo é bônus. Porque quando a gente nos disponibiliza em adorar somente a Deus, como está escrito lá em João capítulo 4, em espírito e em verdade, porque Deus conhece quando é a verdade. Sim. E Deus sabe quando estamos no espírito. Porque tem gente que prefere adorar na carne. Sim. Eu prefiro adorar no espírito. Sim. E tem gente que prefere adorar de lábios. Mas não tem aquela verdadeira adoração. Então, primeiro, a gente está na igreja para adorarmos ao Senhor. Bendizer, exaltar sobre todas as coisas. Tem gente que até hoje, Rafael, não entendeu isso. Vai para a igreja por ir. Sim. Eu ministro louvor lá na igreja e falo, gente, o que você veio fazer aqui hoje? Sinceramente, às vezes é melhor ficar em casa vendo televisão. Sim.
Se você vai para um templo para adorar a Deus pelo menos 2 horas e não abre a boca para adorar, não adora nem em espírito, meu irmão, só vai na igreja para bater o cartão, só vai na igreja para interagir com os coleguinhas, com os amigos, meu irmão, é perca de tempo. Fiz a minha parte na semana, Fiz a minha parte. O pastor me viu. O pastor me ouviu, pastor, eu tô aqui, hein? Cara, a galera tem que entender o que é ser um verdadeiro cristão. E não para por aí. Quando nós disponibilizamos em adorar a Deus no Espírito e verdade, Deus nos garante, Deus se compromete conosco, que Ele sabe que a nossa adoração chega suave, chega com cheiro perfeito às narinas dEle. Porque Deus não ouve oração, Deus sente. Sim. Então a nossa adoração chega suave, chega cheirosa às narinas de Deus. E eu costumo dizer uma coisa, Rafael, que Deus não precisa que estejamos em constante adoração. Porque tem uns anjos que adoram a Deus 24 horas, direto, sem parar, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Adoram a Deus constantemente. Ele não precisa da minha e nem da tua adoração, mas eu creio que Deus ainda procura, como João capítulo 4, verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E é esses verdadeiros adoradores que chamam a atenção dEle. Com certeza. Senhor, estou aqui. Eu sou teu... E Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é de verdade. E eu digo para cada um, digo para você que está me assistindo aí, seja um verdadeiro adorador, que o resto, Deus faz. Assim como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente adore, porque de lá para cá, Deus fez uma obra linda na minha vida. Amém. Caminhei, interagi com a juventude, participei dos jovens, comecei a interagir, comecei a ser útil dentro da casa do Senhor, e foi ali que eu obtive crescimento. Passando por alguns ministérios, obtive crescimento, e Deus começou a me dar projetos que Ele tinha na minha vida, como está se cumprindo. Deus me deu uma esposa, que vamos fazer 22 anos de casado esse ano. Deus me deu um filho, está com 14 anos, vai começar a fazer agora um preparatório para as Forças Armadas, oficial das Forças Armadas. Hoje, para a glória de Deus, sou um microempresário, já trabalhei de carteira assinada, eu trabalho desde 10 anos de idade, quem me conhece sabe que eu trabalho desde 10 anos de idade, já vendi bananada, suco, Coca-Cola no sinal, já fui cobrador de transporte alternativo, já fui motorista de transporte alternativo, já fui motorista de táxi, já fui motorista de carro executivo, já fui motorista de caminhão, já fui motorista de van, e hoje, para a glória de Deus, sou um microempresário, tenho a minha empresa. Amém. E Deus tem me dado outros projetos, eu tenho abençoado vidas. Uma outra coisa que eu quero deixar através desse vídeo aqui, Rafael, é o seguinte: seja influenciador de pessoas. Eu tenho visto, eu tenho TikTok, Kawaii, tem isso tudo. Pode falar, não pode? Cara, fica à vontade. Eu tenho TikTok, Kawaii, Instagram, vai ter tudo. Que deixar até o teu arroba aí. Eu vou deixar. Gente, eu só vejo besteira. Eu só vejo, a cada 10 besteiras que você vê no TikTok, Kawaii, Instagram, uma coisa boa. E por mais que você bloqueie o bendito do troço, aparece ali, né, cara? Então, olha só. O que eu vejo é o seguinte: tem um montão de influenciador do mal. Tem um montão de influenciadores do inferno. E influencia mesmo. Eu tenho pego os jovens que influencia mesmo. Então você que está me assistindo, você que é do bem, você que é um cristão, você que é uma pessoa boa, seja influenciador de pessoas para o bem. Seja influenciador de pessoas para o cristianismo. Seja influenciador de pessoas para povoar o reino dos céus. Seja influenciador de pessoas para modificar a vida daqueles que se sentem um pobre coitado. Seja influenciadores de pessoas. Eu sou um grande exemplo de superação. Eu me superei, passei por cima de tudo isso. Tem preconceito? Um montão de lugar eu tenho um preconceito. Ontem mesmo o camarada me viu e achou que eu não era digno de dirigir para ele. Preconceito, eu passo por isso tudo. Você imagina um jovem, um adolescente na escola. Você imagina os apelidos que eu recebia na escola.
Se eu fosse dar ouvidos para isso, não dizendo que não existe racismo, existe. Não dizendo que não existe preconceito, existe. Mas se você for dar ouvido para isso, você para a tua vida, não faz mais nada. Para a vida, é verdade. Para a vida. Um grande exemplo, faz igual o Vinícius Júnior, é chamado de macaco, é chamado disso, chamado daquilo. Joga bola, meu irmão. Joga bola e faz a dancinha. Faz a dancinha, joga bola e faz a dancinha. Faz igual o Daniel Alves fez uma vez, abriu a banana e comeu. Faz isso! Dança cada vez Se mais você bonito. deixar se abater porque te chamaram de negão, de neguinho, de pretinho, de não sei. Isso aí. Tu vai parar a sua vida e a pessoa que te chamou vai só crescer. É isso aí. Tem um grande líder evangélico no Brasil que é muito arrebentado, não vou citar nome, é muito arrebentado, mas se você reparar a vida dele, quanto mais batem nele, mais ele cresce. Sabe por quê? Não dá atenção aos opositores. Sim. Não dá ouvido aos opositores, glamour aos opositores. Ele segue a vida dele reto e só cresce. Fique com essa palavra no seu coração. Aqui eu encerro. Cara, Grave duas coisas. Grave duas coisas para a tua vida inteira. Obedecer é melhor do que sacrificar. E tenha fé que Deus pode fazer aquilo que você nem imagina na sua vida. Deus cura, Deus liberta, Deus salva e Deus transforma. Creia nisso porque Ele não mudou. Deus te abençoe. Mano, muito obrigado. Foi bom pra caramba. É sempre um aprendizado. Fabiana também, muito obrigado. Espero que você também tenha gostado. A gente já caminhando pro final. Antes da gente encerrar, é necessário... Deixa o teu @ aí pra gente, onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Fabiana também. Meu, tudo tá ali no controle dele. Então tá. Então vamos lá. @ o meu, Rodrigo Santos King no Instagram. Facebook é Rodrigo Santos King também. TikTok Kawaii, Rodrigo Santos King também. YouTube, o YouTube é Rodrigo Santos King também. Tudo Rodrigo Santos King. King não porque eu sou rei, não. King por causa da marca King of Ele é rei, Kings. né? E aqui eu já faço mexendo, né, Ramon? Da Fabiana a gente encontra com o Rodrigo Fabiana, Fabiana Santos King. Instagram e o Facebook é Fabiana Santos. E eu quero aqui agradecer também a galera que está patrocinando a gente aqui também. Pessoal da Pride Studio, Ramon Enude, tá? Siga aí, tá, galera? Produção musical, audiovisual, tudo. @Pride Studio, @Ramon Enude, o mago da tecnologia. É o mago é top demais, né? Top. Meu Deus do céu. Vamos cantar então pra gente encerrar? Rodrigo, obrigado, mano. Nada. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabiana. Vamos cantar então. Deus abençoe sua vida. Antes da gente cantar, a gente precisa orar. Amém. Vamos orar? Ora aí, Rodrigo, então, intercedendo ao Senhor por essas pessoas. Pode fazer um fundo aí. Isso, vamos lá. E a gente encerra cantando. Rafael depois Pinheiro, né, gente? Então a gente não isso. pode chegar aqui e o cara não fazer um barulho, né? Tamo junto. Gente, conheça a história desse cara aqui. Siga ele lá, Rafael Pinheiro. Conheça a história dele, tu vai ver quem é esse cara aí. Valeu, cara. Obrigado. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus, nesse momento aqui, Senhor, eu entrego cada um que está assistindo esse vídeo em tuas mãos. Deus, tu conhece o coração de cada um. Deus, tu sabe o quanto eles devem mudar, o quanto eles devem perceber que eles precisam obedecer. Deus, eu quero que o Senhor venha impactar esse coração e transformar essa mente, para que essa pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ele venha a ser transformado pelo poder da tua palavra, pelo teu poder, Deus, e venha começar a partir de hoje obedecê-lo 100%, porque como a palavra foi dita, obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, eu não sei se de repente tem alguma pessoa nesse momento que precisa de uma cura, que precisa de um milagre, que precisa de uma transformação ou de uma libertação, mas tu conhece, Pai, quem está assistindo. Eu quero lhe pedir, Senhor, uma bênção especial. Vai de encontro a essa pessoa que está assistindo nesse momento, esse vídeo, e faça uma transformação total. Liberta, cura, Deus, em o nome de Jesus. A tua palavra diz nos evangelhos que Jesus fala para os discípulos: ide e curai os enfermos. Senhor, então eu creio que a sua vontade é de curar cada um que esteja enfermo nesse momento. Então que o Senhor possa derramar o seu bálsamo nessa vida e curar, fazer o impossível, operar um milagre, maravilha do céu. É o que eu te peço, Pai, nesse momento, e te agradeço desde já
pela nossa vitória e pela vitória dos seus que nos assiste nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha